Fala galera, Rafa Menezes de volta para mais um Extracampo. Diferentemente dos últimos programas, como você está acostumado, hoje o Extracampo vai falar de campo e bola. Vou lembrar de 10 jogos que, na minha opinião, foram marcantes nesses 70 anos de Maracanã, que o estádio está completando hoje, dia 16 de junho. Vem comigo para conhecer. Vamos lá, galera, direto para essa lista, sem mais delongas. Para mim, o jogo mais importante da história do Fluminense no Maracanã, nesses 70 anos que está completando hoje, foi Fluminense e LDU na final da Libertadores de 2008, apesar de a gente não ter conquistado o título, não é? A gente venceu a partida por 3-1, havíamos perdido o jogo de ida no Equador, só que infelizmente não conseguimos superar o nosso adversário nos pênaltis, além da altitude, que também foi bem difícil para a gente. Mas por que eu coloquei esse jogo como o mais importante da história? Time nenhum vai fazer uma festa no Maracanã como nós fizemos. Acho que nem mais o Fluminense também vai fazer uma festa daquela, até porque o Maracanã foi todo reformado, não tem mais aquela mesma energia que tinha antes, que a gente, só quem viveu sabe como é que foi. Então, para mim, mesmo a gente não tendo saído campeão dessa edição da Libertadores, foi o jogo mais importante da história do Fluminense no estádio. O segundo jogo mais importante do Fluminense lá no Maracanã também nesses 70 anos, para mim, foi Fluminense e São Paulo nessa mesma Libertadores de 2008, e eu explico por quê. Por todo o contexto do jogo, a dificuldade que a gente teve, e aquele gol do Washington aos 47 minutos do segundo tempo, o Thiago Neves bateu um escanteio, o cara subiu mais alto do que uns 3 marcadores do São Paulo, que estavam ali fazendo a marcação nele, né, porque sabiam do potencial dele de cabeceio, e ele colocou a bola para dentro. Foi uma explosão absurda da torcida, o Maracanã extremamente cheio, ninguém foi embora, ficou todo mundo até o final com a esperança de que a gente ia se classificar para as semifinais contra o Boca Juniors, e realmente deu tudo certo. Foi um dia muito especial, para mim foi o jogo número 2 de importância do Fluminense aí nesses 70 anos de Maracanã. O terceiro mais importante para mim foi Fluminense e Boca, mais um nessa Libertadores. Essa Libertadores foi muito histórica, né? Faltou só o título pra gente, o mais importante, mas eu também não poderia deixar Fluminense e Boca de fora, até pelo adversário que nós tivemos pela frente. Talvez o maior bicho-papão da história da Libertadores, e Fluminense conseguiu despachar, venceu por 3-1. Os caras saíram na frente, né, inclusive, mas a gente empatou o jogo, uma batida de falta do Washington. Poucas pessoas esperariam que aquele gol saísse ali daquela forma, né? Mas foi um belo de um gol. Depois o Dario Conca virou, e no finalzinho o Dodô fechou a conta, fechou o caixão lá do Boca Juniors, e a gente despachou um super rival para poder então ir para essa final, que a gente já sabe como é que foi esse desfecho, né? Então, por conta desse cenário, o Maracanã também estava lindo, foi uma festa maravilhosa. E apesar de não ter sido jogos de título, mas por ser uma história muito recente, assim, está muito marcado na nossa memória, esses 3 primeiros jogos mais importantes para mim, por conta de todo esse contexto, formam esse top 3. Agora vamos para a quarta posição. Na quarta colocação, para mim, foi Fluminense e Figueirense. Esse jogo sim teve título, né? Mas na partida de volta, que foi lá no Orlando Scarpelli, em Floripa, e a gente passou muita dificuldade nesse jogo, né? O Fluminense sempre passando bastante dificuldade. O Figueirense saiu na frente em 2007 e foi o nosso primeiro título da Copa do Brasil. E aí, no finalzinho da partida, o Thiago Neves costurou pela direita, entrou na área, cruzou para o meio, o Adriano Magrão empatou. Foi mais um dia de festa muito linda no Maracanã, nossa torcida estava maravilhosa, e esse gol no finalzinho foi essencial para o título, porque na partida seguinte a gente venceu por 1-0 com o gol do Roger, assistência também do Adriano Magrão, que marcou o jogo aqui no Maracanã. Então essa é a minha quarta colocação. Bom, pessoal, na quinta posição, nada mais, nada menos do que gol de barriga, não poderia ficar de fora também. Esse jogo foi muito especial em 95, no centenário do nosso maior rival. Eles são mordidos até hoje com relação a isso, e tá na história do Fluminense esse gol de barriga, tem até música da torcida, né, homenageando. Vai ficar marcado para a história. O Flamengo vai fazer 200 anos, o Fluminense vai fazer 200 anos um dia, esse jogo vai ser lembrado. Aos 43 do segundo tempo, o Renato fez de barriga e sacramentou o título do nosso Campeonato Carioca daquele ano. Um time muito operário, né? Passando bastante dificuldade contra um Flamengo lá com muito dinheiro, com Romário no time, Sávio, um elenco muito mais rico do que o nosso, e a gente conseguiu superar. E na sexta posição, se eu não estiver errado, é o segundo título do Fluminense no Maracanã. O primeiro foi o Campeonato Carioca de 51, que o Fluminense conquistou e se credenciou para o Mundial da época,
que foi a Copa Rio de 52. Então, para mim, o sexto jogo mais importante da história foi essa final desse Mundial. Na verdade, foram 2 jogos. O primeiro nós vencemos o Corinthians por 2-0 e no segundo bastou um empate de 2-2. Inclusive, o Corinthians até empatou o jogo no final. Foi um jogo bem difícil. E aí a gente se consagrou o primeiro time carioca campeão mundial. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do extracampo que nós falamos justamente sobre isso. Eu elaborei uma espécie de roteiro mostrando todo o histórico dessa competição do Fluminense, que foi o primeiro campeão mundial aqui no Rio de Janeiro. Então, os jogos, as partidas, toda a trajetória do Fluminense nessa competição está aqui no link da descrição desse vídeo. E o sexto lugar dos jogos mais marcantes desses 70 anos de Maracanã. O sétimo, para mim, é o Campeonato Brasileiro de 1970. A gente foi para um quadrangular final naquela época. E a gente precisa lembrar que aquele Campeonato Brasileiro de 1970, todos os campeões mundiais jogavam aqui no Brasil. Então o Fluminense ganhou um Campeonato Brasileiro numa época que os melhores jogadores estavam no Brasil, os times eram muito fortes e a gente superou todos eles. Então nesse quadrangular final foi Fluminense, Palmeiras, que foi o vice-campeão, o Cruzeiro e o Galo. Então na última partida nós encaramos o Galo aqui no Maracanã. O jogo foi 1-1, suficiente para que a gente fosse campeão brasileiro. Inclusive essa camisa que eu estou vestindo aqui, vou tentar mostrar mais uma vez, tem um símbolo aqui, ó, em homenagem aos 50 anos desse campeonato, que foi o primeiro campeonato brasileiro do Fluminense. Na oitava posição, mais um campeonato brasileiro. O Fluminense transformou o Vasco em vice já naquela época, não é? A gente fez a final contra o Cruz Maltino, vencemos o primeiro jogo com um gol do Romerito, que ele desviou de cabeça, o goleiro defendeu, ele resvalou com o pé, colocou a bola para dentro. Então, na partida de volta, um 0-0 bastou para que a gente fosse campeão brasileiro, nosso bicampeonato no Maracanã. Mais um jogo marcante do Fluminense nesses 70 anos de estádio. E aí, para mim, esse é mais um que não poderia ficar de fora dessa lista. O penúltimo jogo dessa minha lista aqui é jogo de título, praticamente jogo de título, não é? A gente teve no Campeonato Carioca de 83, o primeiro dessa série que foi o nosso tricampeonato, em 83, 4 e 5. Nós participamos de um triangular com o Flamengo e o Bangu. Então, naquela partida, praticamente, se a gente vencesse o jogo, a gente seria campeão. E aí, a gente, até os 45 do segundo tempo, estava sendo eliminado desse triangular. Mas o Assis recebeu um belo passe, se eu não me engano, do Delay. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu não vivi essa época ainda, nasci em 85. Mas que eu me lembro, acho que foi um passe assim do Delay, profundidade. E o Assis, na cara do goleiro, colocou por baixo do goleiro ali. Era praticamente ele e toda a zaga do Flamengo marcando. E aí a gente, ao apagar das luzes, conquistou esse caneco. Mais um título importantíssimo, o Maracanã, com mais de 80 mil pessoas na época. Apesar de que esse público para aquela época talvez fosse até um público mediano, né? Públicos bem altos naquela época era para mais de 100 mil pessoas. Mas esse não poderia faltar. Esse jogo aí do Carrasco, né, que o Assis acabou virando do Flamengo. O último da minha lista que eu coloquei aqui foi a estreia do Rivelino, que eu acho que também não poderia ficar de fora. Obviamente que o Fluminense teve muito mais jogos importantes ali no Maracanã, são 70 anos, né? Quantos jogos nós tivemos ali? Você vai ter a sua própria lista, você pode colocar aqui nos comentários também. Acho que até a ordem aqui dos fatores não altera muito o produto nessa minha lista, são jogos bem marcantes mesmo. Se os campeonatos brasileiros de 2010 e 2012 tivessem sido jogados no Maracanã, a gente também com certeza estaria nessa lista aqui. O de 2010, a final foi a final, não é? Contra o Guarani. O último jogo do campeonato foi no Engenhão. Nós terminamos o Campeonato Brasileiro de 2012 lá em Barueri, o Maracanã também estava fechado. Mas para encerrar essa minha lista aqui, eu vou colocar a estreia do Rivelino. O presidente do Fluminense foi lá em São Paulo, conseguiu trazer o cara para o Fluminense. Ele estava um pouco chateado lá no Corinthians e decidiu sair. E a história fez com que ele estreasse no Fluminense contra o seu ex-clube, o Corinthians. E aí, num sábado de carnaval, Maracanã bem cheio, ele meteu 3 gols no seu antigo time e o Fluminense venceu por 4-1. Foi assim a estreia do Rivelino. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Há uma lista de 10 jogos. Coloca aqui a sua, estou curioso para ver qual é a série de vocês. Um grande abraço e saudações tricolores.